pessoal, bem-vindos ao Arca da Disney. Aqui a gente prova que você não precisa ser artista para poder fazer arte. Então, vamos fazer arte? Olha, eu descobri um jeito muito legal de encher o seu quarto de plantas sem complicações, sem fazer bagunça, sem cavar um buraco. Olha só que maravilha! E cada uma dessas começou assim, exatamente com uma caixa de papelão. Olha só como é fácil de fazer. Corte 2 pedaços bem grandes dos lados da caixa de papelão. Faça uma linha vertical passando pelo centro de cada folha. Pode usar uma reta. Em seguida, desenhe um vaso com uma planta dentro dele. Desenhe algo bem simples, que seja grande, e a linha vertical vai cortar bem no meio do vaso e da planta, como esse aqui. A base do vaso tem que ser bem reta, então use uma régua para isso. E a planta vai ter uns espinhos, porque vai ser um cacto. Depois disso, recorte o desenho e você vai ter uma planta de papelão dentro de um vaso. E agora você vai colocar o cacto recortado em cima do outro pedaço de papelão para alinhar as duas linhas centrais. E se você desenhar em volta, você vai ter uma outra planta, exatamente como a primeira. Agora é só recortar. Quando você tiver recortado, você vai ter duas plantas de papelão exatamente iguais. Nesse caso, um cacto. As duas com uma linha passando bem no centro. Agora, se você quiser fazer com que ela fique de pé, como o meu, você vai precisar encaixar os dois pedaços com muito cuidado. Olha só. Os dois pedaços cortados, você vai ter que marcar o ponto no meio das linhas verticais. Então, é bom você medir com uma régua para maior precisão. E quando você tiver marcado os dois, pegue uma tesoura e pode começar a recortar. Para cima, até o meio de um dos pedaços do cacto. A abertura tem que ter mais ou menos meio centímetro. Isso é muito importante. Em seguida, você vai fazer uma outra fenda para baixo, até a marca do meio. Então você corta um na parte de cima e outro na parte de baixo. E depois desse corta-corta, você vai ter algo assim. Uma fenda que vai até a marcação do centro. A fenda precisa ter a grossura de um pedaço de papelão. E se você cortou tudo direitinho, você vai poder encaixar com bastante cuidado. E você vai ter uma planta tridimensional. Olha só que bacana. Agora você pode pintar. Mas é melhor você desencaixar os pedaços para ser mais fácil. Olha só. E para pintar, basta você dar umas boas pinceladas de tinta verde para o cacto. E o que você acha de um marrom alaranjado para o vaso de barro? Fica bem legal, você não acha? Você vai ter que pintar cada pedaço dos dois lados e depois que a tinta secar, você pode fazer uns detalhes com uma caneta hidrográfica. E pode desenhar o que você quiser. Os cactos geralmente têm umas linhas desse jeito. E olha só que bonito que fica o cacto depois de pronto. Tem até uns detalhes feitos com caneta preta. São os espinhos, olha só. Agora é só encaixar
os dois pedaços e você vai ter uma planta de papelão tridimensional e que fica em pé. Então é muito bacana. E tem vários outros desenhos que você pode experimentar. Olha só a verdadeira floresta que eu tenho aqui. Dá uma olhada no tamanho desses arbustos. Eu usei 2 caixas bem grandes para fazer. E se você quiser, você pode fazer uma margarida dentro de um vasinho. E o que você acha de fazer um ramalhete de flores para dar àquela pessoa especial? Não é interessante? Eu tenho até um duende para cuidar do meu jardim. Olha só que bonitinho. Eu tenho vários tipos de plantas. Dá uma olhada nessas cestas de flores aqui. Não é bonito? Agora, olha só, essa folhagem. Eu usei apenas 2 tons de verde e olha só que efeito magnífico que eu consegui. Então é muito legal. Todas essas plantas aqui eu fiz utilizando a mesma técnica. É só você fazer uma fenda de cada lado e encaixar os pedaços. Bom, agora é a sua vez de fazer uma planta como essa de papelão aí na sua casa. Elas não dão trabalho nenhum, não precisa nem regar e vai ser sempre primavera no seu quarto.